Queria cumprimentar a igreja. Bom dia para todos. Um dia maravilhoso. Contemple o sol que o Senhor está te dando nessa manhã. Sol maravilhoso. Depois da chuva veio o sol e a semente está sendo tratada pelo nosso Deus e as flores vão florir. Pela misericórdia de Deus, em respeito à Igreja de Jesus Cristo que se reúne neste local, em respeito a muitos irmãos aqui que eu não sei nem o nome, mas eu sei que dobram o joelho e oram pelo nosso ministério. E eu quero dizer para os irmãos que é isso que tem nos sustentados. O choro dura uma noite, mas a cada manhã se renovam as nossas alegrias. E Deus tem nos colocado diante de grandes desafios. Hoje nós vamos mostrar algumas imagens, umas alegres, outras muito difíceis, mas tudo isso para a honra e glória do meu Deus, do nosso Deus. E tem um salmo que eu leio sempre, que é o Salmo 139. Eu estou tentando decorar esse salmo, para que ele fique na minha memória durante todos os momentos. Mas um dia desses eu estava lendo e um versículo que ainda não tinha me chamado a atenção, me chamou a atenção, que é o versículo 14 do Salmo 139. E eu queria compartilhar com você nessa manhã esse versículo, para que o que Davi falou, você possa falar também, porque ele me ajudou a entender mais da grandeza do nosso Deus e o que Deus tem feito por nós. Diz assim o verso 14: Eu te louvo porque me fizeste de forma especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho convicção. E a convicção que eu tenho que as obras de Deus são maravilhosas é porque elas operam na minha vida. E muitas vezes eu choro, mas meu coração está alegre. Nós vamos compartilhar aqui algumas imagens, mas antes eu queria apresentar, eu não sei se a igreja conhece essa cartilha, eu acho que alguns conhecem, mas não sei se a maioria conhece. Ela foi editada pela Junta de Missões Nacionais. E 70% dessa cartilha de evangelização de tribos urbanas foram escritas pelo pastor Paulinho e por mim. Então, o irmão Brum vai ter essas cartilhas ali. O custo dela para nós é R$6, mas qualquer oferta que o irmão dê lá para o irmão Brum, o irmão vai levar a cartilha. E é muito interessante essa cartilha. E tem o aval aqui da Convenção Batista, da Junta de Missões Nacionais. É Evangelismo com Tribos Urbanas. Ok? Hoje é um dia muito alegre para mim, muito alegre mesmo. Primeiro porque hoje está começando, lá na nossa missão, o Ministério Infantil. Daqui a pouco os irmãos vão ver. Segura um pouquinho só. Você já está no acampa dentro aí. Volta lá no mutirão para mim. Por favor, volta ao início, por favor. Que aí eu vou falando aqui, vou coordenando contigo aí. Então, hoje está começando lá o Ministério Infantil. Nós fizemos o Gai Kids no último sábado e tínhamos uma média de 90 crianças participando. E eu liguei para lá cedo, já tinham várias crianças. E vai ser bênção, porque nós fizemos no sábado e no domingo já haviam famílias que os filhos participaram do Gai Kids e estavam lá na nossa missão.
Põe no mutirão para mim, por favor. Mutirão, é o primeiro slide. Deus, assim, tem me abençoado muito com os membros da missão, porque eles pagam para trabalhar. A gente faz lá a famosa inteira, compra um pouco de material, compra comida, cozinha, e a gente está melhorando o nosso espaço. Vocês vão ver algumas imagens do pessoal trabalhando, pode passar essa parte aí, capinando lá o terreno, lavando. Essa é a Ellen, uma membro nossa. Pode passar. Isso. Aí é o Valber consertando as portas do banheiro que estavam caindo. Reformamos lá a porta. Passamos lá um dia inteiro. Pode passar. Dando uma melhorada lá no nosso espaço. Aí os irmãos vão ver algumas imagens dos nossos cultos. O nosso espaço não dá mais para fazer culto, porque o espaço cabe apertado 35 pessoas. No último domingo, o pastor esteve lá falando, e nós tínhamos, em média, 70 pessoas. Então, se chover, a gente tem que fazer o culto em pé. Mas Deus tem ajudado. Teve um dia lá que estava muito frio mesmo, foi esse dia aí. Estava muito frio, mas nós fizemos o culto do lado de fora. E graças a Deus, tem sido bênção. Cada dia tem chegado gente nova da comunidade, de outras igrejas, e Deus tem honrado o trabalho de cada um lá. Bom, nós capacitamos alguns jovens para o trabalho com jovens e com adolescentes. E aí é um treinamento, um acampamento nos Jovens da Verdade, onde nós mandamos a Anne, pode ir passando, essa aí é a Anne, e ela fez um treinamento de 8 dias lá nos Jovens da Verdade, e hoje ela é assim, a nossa animadora. Ela, segura um pouquinho, ela capacitou outros jovens com quem ela aprendeu lá, e daqui a pouco vocês vão ver o resultado. E as meninas que estão trabalhando lá com as crianças também fizeram um seminário de capacitação, e tem algumas fotos delas nesse seminário. Nesse seminário, a palestrante assim, mais conhecida foi a Super Nani, a Crispoli, mas assim, o que mais empolgou as meninas foi evangelismo no berçário. O título lá da palestra do seminário era "No berçário também se evangeliza". Nós não temos berçário ainda, mas já temos gente capacitada para trabalhar evangelizando no berçário. Bom, aí você vai ver o resultado do treinamento dos Jovens da Verdade. É um acampa dentro que nós fizemos no Centro Educacional Esplanada. Eu tenho estado nessa escola como capelão escolar, e nós passamos 3 dias com 50 adolescentes. E foi muito bom, porque essa turma do GAI, quando a gente convoca, não tem tempo de chuva, não tem tempo de sol. Passaram lá os 3 dias e a gente pôde falar de Jesus para as crianças, brincar com elas, e o resultado foi assim, me fez chorar. Me fez chorar, foi muito bom. Então, são cenas do nosso acampa dentro. Aí foi a Guerra das Tintas. Quem pintasse mais aí é o Josuado e a Marila Gabriela, se apresentando para as crianças, para os adolescentes. Aí é uma turma de palhaços. Tem um palhaço aqui com a gente presente. Aí é o momento de culto. As crianças se ajoelhando, adorando ao Senhor, confessando os seus pecados. Foi muito bom poder orar. Tem sido muito bom poder orar com essas crianças. Nesse colégio, o GAI conseguiu implantar o primeiro grupo Déboras em uma escola, no Rio de Janeiro. É a primeira escola que tem um grupo de mães de oração. E foi o GAI que implantou.
e se reúnem lá toda quinta-feira, em média 15, 20, 25 mães, orando pelos seus filhos. E dessa oração das mães surgiu o grupo de alunos de oração. Eles gastam a metade do recreio. Tem 20 minutos de recreio, 10 minutos para lanchar, 10 minutos para orar. Meu irmão, não tem bênção maior na minha vida do que ver aquelas crianças ajoelhando e orando. Só Deus sabe o que tem acontecido. Aí então o Henrique, aquele missionário da Jocum, que esteve aqui na igreja, ele veio participar do Acampa Dentro com a gente. Ok. Nós participamos também da Caminhada das Déboras. Precisava de um pastor responsável junto à administração regional, e a coordenação da Débora, da Zona Oeste, nos convidou para estar responsável por essa caminhada e estar com elas. Foi no Dia das Crianças, aproximadamente 200 mulheres caminharam entre o West Shopping e o Habib's. Aí eu com o pastor Jonas, da Igreja Maranata, e as mães de oração, caminhando pelas ruas e evangelizando, chamando as outras mães para orarem também pelos seus filhos. Eu acho que foi um marco aí na vida de Campo Grande, essa caminhada. Muita gente parou, muito folheto foi entregue, foi bênção demais. Pode correr. Aí, eu e a minha esposa, na Igreja Batista Pentecostal, eles nos convidaram lá para falar para os jovens da igreja, e nós estivemos lá na Igreja Batista Pentecostal, falando para a juventude, para os adolescentes daquela igreja. O Gai também estava presente, porque eles não nos deixam sozinhos. Bom, a parada gay é sempre complicado falar, né? Muitos irmãos já chegaram para mim e disseram, você vai lá fazer o quê? Lá não interessa aí, já foi dito até publicamente, mas esse ano, Deus falou profundamente na parada gay. E eu vou contar apenas a minha experiência, porque cada um que foi tem uma história para contar. E nós tivemos 3 experiências, eu pessoalmente, que foi muito marcante na minha vida. 2 muito boas e uma muito ruim. Muito ruim. Nós focamos mais as crianças, por isso tem alguns aí com roupa de palhaço, porque é muita criança, meu irmão, muita criança, são mães loucas que levam crianças no carrinho, com aquele barulho ensurdecedor, uma criança de 4, 5 meses num carrinho, com aquele som pesado no ouvido. Para aí, congela aí, por favor. Não, na próxima. Passa aí, congela aí. E muita criança. Então, nós fizemos 2 atividades para atrair. Os palhaços com as crianças e outro grupo lá de palhaços, nós simulamos a lei seca, se beber, não dirija. Então, nós abordávamos aqueles que estavam participando na parada gay, fazia o teste para ver se ele conseguia ficar em pé numa perna só, se ele conseguia andar numa linha reta, e era a abertura que nós tínhamos para falar de Jesus para ele. Eu pedi para congelar nessa imagem, talvez algum de vocês conheçam esse cidadão. Ele é muito conhecido, é um dos drag queens mais conhecidos do Rio de Janeiro, conhecido como Isabelita dos Patins. Em 2006, nós o abordamos, e ele deu um tapa na mão do Vitor e disse que não queria saber do Evangelho. 2007, nós o abordamos, e ele não quis nos ouvir. 2008, 2009, 2010, ele não deu atenção. E esse ano nós trabalhamos com um lencinho de pano, e nesse lencinho estava escrito, Jesus ama todos, todos mesmos. E nós só entregávamos esse lencinho com quem nós pudéssemos conversar. Então foram entregues 1000 lencinhos na parada gay. E esse ano fui eu que abordei o Isabelita.
E quando ele viu o lencinho, ele disse, que lindo. E eu disse para ele, é uma palavra de Jesus para você. Aí ele disse, eu te conheço. Eu falei, a gente tenta falar com você todo ano e você não dá atenção para nós. Mas eu queria muito que você ouvisse uma coisa que eu quero te dizer. E ela falou, pode dizer. Eu falei, Jesus ama você, ama demais. Você não pode imaginar o quanto Jesus te ama. E ela falou assim, você está me falando palavras lindas, eu quero ouvir mais. Eu falei, a hora que você quiser. E ela pegou um cartão, escreveu o telefone da casa dele e o celular particular e me entregou. E eu quero dizer para você que nós vamos lá na casa dele. E não fique preocupado com os meninos que vão comigo, porque aquele que é lavado pelo sangue do Cordeiro, uma vez lavado, lavado para sempre, nada me contamina. Então nós vamos na casa do Isabelita, vamos cantar lá com ele, vamos louvar, vamos fazer um culto lá na casa dele. E eu queria que os irmãos que têm orado pelo nosso ministério, orassem por ele. Esse senhor deve estar já beirando os 80 anos. E eu fiquei perguntando, Deus, será que todo esse tempo na parada gay era para falar para ele? É para que ele ouvisse sobre o teu amor? Então você que ora por nós, ore por ele, fala Isabelita mesmo, não é o nome dele, mas Deus sabe quem é ele. Passa, por favor. Aí eu orei por ele na parada gay. Lá no meio de todo mundo, a gente orou por ele. Para aí de novo. Aí. Essa menina foi uma coisa muito interessante também. Na quarta-feira anterior ao domingo, que nós fomos à parada gay, eu preguei num culto de missões na Igreja Batista de Água Viva. E após do culto, uma missionária da Jocum, de nome Thalita, que está ajudando a Igreja Batista de Água Viva, ela falou, poxa, Marcão, eu queria tanto ir com vocês na parada gay, mas não vai dar esse ano. Eu falei, Thalita, esteja com a gente em oração. Ela falou, eu tenho uma amiga, Marcão, e eu queria muito que ela ouvisse de Jesus. E eu não sabia quem era essa amiga. Uma semana depois, eu encontro a Thalita no Facebook, e ela dá aquela chamada, Marcão, com aquele montão de ó, né? Ela falou, tem uma foto sua com a minha amiga na parada gay. Eu falei, Deus, tu é louco. Que loucura que tu fez, meu Deus, que loucura. A Thalita me fala que tem uma amiga, eu encontro essa amiga na parada gay, entrego o lencinho para ela. Eu confesso para a igreja que eu não mereço o que Deus tem feito comigo. Eu não mereço o quanto Deus tem me abençoado. Eu não mereço ser usado por Deus, para nada. Mas Deus sabe de todas as coisas. Pode passar. Aí são crianças, muita criança mesmo, muita criança e adolescente. Eu vou dizer para você, meu irmão, que se você acha que sabe o que está acontecendo no movimento gay, e o crescimento do movimento gay, inclusive, segura um pouquinho agora, dentro das igrejas, você está enganado, você não sabe a metade. Você não sabe a metade. A tristeza da parada gay. Eu encontrei 3 lideranças evangélicas conhecidas a nível nacional, desfilando na parada gay. Um disfarçado, com uma gola de camisa alta e um boné tampando o rosto, e os outros 2 de cara limpa. E eles olharam para mim e começaram a rir. E eu falei, se eu não falar de Jesus para esses caras, eles vão pensar que eu estou aqui com o mesmo objetivo deles. E aí tinha o Ivens que estava comigo, eu falei, Ivens, tu conhece esse cara? Ele falou, conheço, sei quem é. Eu cheguei para ele e falei assim, meu irmão, que decepção te encontrar aqui, rapaz, com essa roupa que você está usando. E por que você está escondendo a cara, rapaz? Olha aqui, o folheto que eu estou entregando para você, que eu estou entregando para todo mundo aqui, é o que eu vou entregar para você. Ó. Jesus te ama, cara, de verdade, e você conhece os princípios. E eles me deixaram falando e seguiram. Nada em vão, meu irmão. Nada que Deus faz em vão. Aonde você pisa, Deus te usa.
Porque mesmo quando nós não estamos evangelizando, naturalmente nós precisamos evangelizar. Você tem que ser olhado aonde você estiver e alguém falar, esse cara é diferente. Esse cara é diferente. E aí foi sábado passado, o nosso Gai Kids, lá na missão. As crianças sendo pintadas. Esse menino aí, eu vou dizer para você, hein, ele é pimenta malagueta, esse aí não é mole, não. Esse é muito bagunceiro. Vamos lá. As crianças no pula-pula. As tatuagens no braço, escrevendo o nome de Jesus no braço das crianças. Minha esposa aí com uma criança. Aí nossas palhaças, muito engraçadas. Esse é o palhaço que está aqui, o Ivens. Foi um dia muito divertido, muito divertido. Ali a Anne comandando a tropa ali. Muito bom. E foi interessante, as fotos do batismo não vieram, não? Caramba, Daniel esqueceu das fotos do batismo. Não salvou. Foi interessante aí que o dono da padaria em frente, o Zazá, ele no sábado viu a movimentação e perguntou, o que vocês vão fazer aí? Eu disse para ele o que a gente ia fazer. E no outro dia o Zazá mandou botar o pula-pula lá, foi por conta dele, mandou uma panela enorme de cachorro-quente com 150 pães, depois mandou uma torta desse tamanho. E no domingo o pastor pregou lá, tinha sobrado cachorro-quente, que era muito, o pastor ainda comeu cachorro-quente. Comeu, pastor? Comeu, não? Ih, te dedurei aí para ele. E eu vou dizer para você, ainda tem salsicha no congelador. Foi muito bom assim a motivação lá do Zazá. E a gente tem orado pela vida desse homem, porque ele toma conta lá para nós. Na quinta-feira nós estávamos lá, nos preparativos, aí um menino ficou com a chave para abrir no outro dia cedo. Só que ele esqueceu uma pulseira, voltou para pegar a pulseira. O Zazá foi lá e enquadrou o cara. Quem é você? Está fazendo o que aí dentro? Então, Deus tem guardado. Infelizmente, as fotos do batismo, quando Daniel salvou, elas não apareceram. Mas foi muito bom, assim, uma experiência de ter batizado numa escola, lá na piscina de uma escola. Foi maravilhoso. Nós batizamos 4 jovens, 3 para a missão, 1 para a igreja do Silvestre. E eu vou dizer para você, eu falo de Jesus, agora as metas são do Espírito Santo. Nós batizamos 4, mas se eu quisesse batizar 50, eu tinha batizado 50 alunos. Porque você sabe que o professor, quando se dá bem com o aluno, ele... E se eu quisesse fazer uma merchandising, vou mostrar para a igreja que batizei um montão, eu batizava 50. Porque eu iria convencê-los a se batizar. Mas os 2 alunos que eu batizei, eles foram convencidos pelo Espírito Santo, que era o momento deles testemunharem algo que já havia acontecido na vida deles. E foi uma bênção mesmo. Assim, o pessoal que foi falou assim, poxa, vamos fazer batismo só desse jeito agora? Muito bom. Até a diretora estava presente, que ela é da Igreja Sal da Terra. Ela falou, vou levar ideia para a minha igreja lá, porque esse batismo é muito divertido, é muito... Eu me senti alegre aqui. Mas, meus irmãos, tem sido bênção. Bênção. A gente tem enfrentado dificuldades, mas Deus supre. E é Ele que tem nos sustentado. Através do GAI, nós já implantamos mais 6 grupos de oração. 5 em igrejas e 1 em escola. E eu confesso, eu trabalho ajudando as Déboras a expandir, e todo o grupo que nós implantamos, eu falei, olha,
Vocês têm um compromisso muito grande comigo, e eu vou cobrar. Vocês têm que orar por mim. Porque eu trabalho com crianças e vocês têm que orar por filhos. Então, eu tenho um interesse particular, realmente, na plantação dos grupos de orações, que é a oração. Mas eu agradeço assim, à igreja. Há outros trabalhos que nós não fotografamos. A gente não tem como fotografar trabalho na madrugada de Campo Grande. Uma coisa assim, muito pessoal, né? E se a gente ficar com foto lá, máquina fotográfica, as pessoas vão se espantar, mas há outros trabalhos que nós temos feito que Deus sabe. E o importante é que Ele saiba. E a gente prestou esse relatório para a igreja, porque é a igreja onde eu sou membro, é a igreja base. Né? O Ivens, que está aqui hoje, fica em pé, Ivens, o pessoal te conhecer, que eu acho que ninguém te conhece, mas ele é membro aqui da igreja. Né? Ele veio transferido da primeira de Santa Cruz, da PIB de Santa Cruz, congrega lá com a gente, e hoje ele está aqui. Então, irmãos, que a gente precisa ampliar o espaço, ampliar nosso espaço. E, no final, a gente vai estar com umas camisetas ali, são 3 tipos de camiseta. E, Laís, fica em pé aí para o pessoal ver essa camiseta. Está dando para ver lá na Laís? Amor. Essa que eu estou usando, I Pray. E uma outra preta, com a inscrição, Ele... Agora acabou? Para vocês verem, vem aqui na frente, por favor. E tem uma outra escrita, com a inscrição, com a mancha de sangue, com a inscrição, Ele assassinou a sua morte. E essa camiseta custou para nós R$12 cada uma, igual nós fizemos da outra vez. Deixa uma oferta lá para ajudar a gente a construir o nosso espaço, a cobertura que a gente precisa fazer, e leva a camiseta. Se a tua oferta você só tiver 5, bênção, cara, tu vai levar a camiseta. Não tem problema. Mas se puder dar 15 ou 20, também a gente vai ficar alegre. Tá? Então é importante se levar a camiseta, para você saber que você ajudou a expansão lá do nosso espaço, porque nós estamos no verão, mas daqui a pouco vem chuvas aí e a gente não tem como reunir à noite todo o pessoal que está frequentando lá. Agradeço aí a atenção de vocês, peço perdão por algo que a gente possa ter feito, que magoou alguém, mas o meu compromisso não é com as igrejas evangélicas brasileiras. Meu compromisso é com o povo agonizante no meio das ruas. Meu compromisso é com Jesus Cristo.